Salve, salve galera do canal Visão de Jogo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje um vídeo um pouco diferente daquilo que a gente está habituado a trazer aqui no canal. A gente geralmente fala de clubes, mas como a maior competição de seleções do mundo se aproxima, que é a Copa do Mundo, se inicia hoje, né? Na verdade, a gente vai ter, como eu disse, na segunda-feira a gente vai começar a trazer um vídeo mais relacionado à Copa do Mundo. Inclusive aqui no canal, se você procurar, já tem dois vídeos relacionados à Copa do Mundo. Um é uma comparação entre dois campeões do mundo com a amarelinha, né? Quem foi melhor, Romário ou Ronaldo? Vai lá, dá uma olhada, comenta também a sua opinião. E o Cláudio fez um vídeo muito bacana, né? Até curtinho, né? Para facilitar a vida do espectador também, falando sobre 5 curiosidades relacionadas à Copa do Catar de 2022. Por isso que eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sino da notificação, deixe seu like, se possível, nos ajude compartilhando nosso conteúdo, a sua ajuda, né, o seu like, tudo que você puder fazer para nos ajudar, né, vai contribuir muito para o nosso crescimento, contribui muito para o crescimento do nosso canal, né, aqui dentro da plataforma. Bom, sem perder muito tempo, vamos lá. O assunto de hoje, a gente vai tratar aqui de 18 jogadores que foram esquecidos por Tite na sua lista final. Esquecidos, entre aspas. Jogadores que participaram do ciclo da Copa do Mundo, né, que foram convocados, mas não aproveitaram suas chances. E também falar daqueles que mereciam pelo menos uma convocaçãozinha para ser testado, mas em nenhum momento recebeu a atenção do treinador da seleção. Vamos começar pelos goleiros, né? Os goleiros, vamos colocar 2 aqui, né, que até foram convocados, né, e acho que o maior exemplo disso é o próprio Santos, né, que seria o primeiro citado. Santos atualmente no Flamengo, a época que foi convocado, goleiro do Atlético Paranaense, foi campeão olímpico, né, e acabou ficando de fora da lista final. E o segundo goleiro seria o Ederson, goleiro do Everson, goleiro do Atlético Mineiro, né, que também recebeu algumas oportunidades, foi convocado algumas vezes, mas para essa lista final acabou ficando de fora. Quando se descobriu que haveria essa possibilidade de levar 26 jogadores na lista final, né, ventilou-se a possibilidade da obrigatoriedade de se levar um quarto goleiro, o que abriria a vaga para um desses dois. No final se confirmou que esses 3 jogadores extra poderiam ser jogadores de linha e eles acabaram ficando de fora. Mas também acho que não é nenhum absurdo, né? O Brasil está extremamente bem servido de goleiros e acho que, sinceramente, não haveria espaço para os dois, né? Tendo em vista que o Brasil tem uma safra de goleiros muito boa, né? E os principais estão na seleção de fato. Menção honrosa também ao Cássio, né, goleiro do Corinthians, já um pouco mais veterano que esses 2 que eu comentei, né, mas sempre mantendo um nível absurdo, né, e sempre é lembrado quando se cita jogadores que mereciam vagas na seleção. O Cássio também sempre é lembrado. Então, 3 goleiros no final das contas, para que você possa ir, de repente, né, se você quisesse mudar um dos 3 goleiros da seleção, qual desses 3 você mudaria? Ou, se você tiver a opinião de levar outro, fique à vontade de comentar aí embaixo nos comentários, tá certo? Bom, vamos passar para a lateral direita, que talvez tenha sido a posição que causou mais polêmica nessa lista do Tite, né? Os 2 laterais que foram convocados, né, eles são extremamente questionados. O titular é o Danilo, todo mundo sabe, e o reserva é o Daniel Alves. Daniel Alves tem uma história vitoriosa, um cara extremamente vencedor no futebol, mas não vive um bom momento, né? Um cara que está há muito tempo jogando num nível não tão alto, vamos dizer assim, e mesmo jogando no futebol menos competitivo, ele não está bem, entre aspas. Menos competitivo do que na Europa, vamos dizer assim. Mas ele não está bem, né? Ele não enfrenta um bom momento. O clube dele, o Pumas, está de férias, ele está treinando com o time do Barcelona B, né, e mesmo assim ele foi convocado pelo Tite. Opções para a lateral direita a gente teria 2, 3, 4, por aí, 4 jogadores.
Mas minha opinião, tá? E depois eu falo dos outros dois, eu convocaria, e os outros dois vão ser menções honrosas. Os dois laterais que eu convocaria para a vaga, tanto do Danilo quanto do Daniel Alves, ou para a vaga do Daniel Alves, enfim, eu convocaria o Emerson Royal, né, que é um cara que teve sua chance na seleção, foi convocado uma vez, recebeu chance de jogar, fez aquela lambança naquele jogo contra o Equador, é verdade, uma expulsão extremamente infantil, mas depois disso ele não teve chance, né? Acabou sendo escanteado pelo Tite, não foi convocado novamente, eu acho, ou foi? Eu acho que ele foi convocado mais uma vez, mas ele não chegou a jogar e acabou sendo escanteado mesmo pelo senhor Adenor. E o outro lateral que eu levaria seria o Fagner. Não que eu morra de amores pelo Fagner, né? Mas é um cara que tem a confiança do Tite, sabe como o Tite gosta que o lateral jogue, né? Na última Copa, ele foi justamente para a vaga do Daniel Alves, que foi cortado por uma lesão grave no joelho. Ele foi, né, teve que atuar como titular no jogo contra a Bélgica, o Brasil acabou eliminado, mas na minha visão, não achei que ele fez uma partida ruim, né? Eu vi muitas pessoas criticando o Fagner e tal, ele tomou um baile do Hazard e tal, mas, cara, eu já assisti o jogo 2, 3 vezes e eu não lembro de ter visto esse baile todo que as pessoas falam que ele levou. O Fagner, eu acho ele um jogador até certo ponto até meio desleal, né? Em algumas entradas e tal, ele vai com força excessiva, né? Mas para ocupar essa vaga, né, é um cara regular, é um cara que entende a maneira do Tite jogar, e eu acho que seria muito mais útil para a seleção do que o Daniel Alves, por exemplo. Espero estar errado e que o Daniel Alves queime a minha língua. Eu quero muito estar errado, quero muito estar errado, mas por hora, né, tudo que tem acontecido tem provado justamente o contrário, né? E as menções honrosas ficam por parte de Marcos Rocha e o Rodinei. Rodinei terminou a temporada em alta, né? Ele renasceu com o Dorival Júnior. Desde que o Dorival chegou, o Rodinei mudou de postura, né? Ele cresceu muito dentro da temporada. Terminou como um dos principais jogadores do Flamengo, né? E um jogador de suma importância nessa reta final. Ajudou muito nas conquistas. E o Marcos Rocha é aquele lateral que, tipo, ele pode não ser brilhante, mas ele é extremamente regular. Então você tem um cara que ele pode não ser 10, 9, mas ele é 7 e ele é sempre 7, também é importante. É um cara que valeria a pena ter no grupo, né? Vamos lá, vamos mudar de posição então. Passar do lateral para os zagueiros. Zagueiros, acho que os dois zagueiros que participaram do ciclo e acabaram ficando de fora, que poderiam ter sido lembrados pelo Tite, foi o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, e o Lucas Veríssimo, do Benfica. O Lucas Veríssimo ainda dá para entender que o Lucas Veríssimo voltou agora de uma lesão grave que tirou ele dos gramados por quase um ano e pouco, sei lá. Ele acabou perdendo muitos jogos, né? E com tudo isso ele perdeu muito espaço, mas ainda é um zagueiro jovem, né? Acredito que para o próximo ciclo ele também vai estar integrado, pode compor a seleção, assim como o Gabriel também, né? Um zagueiro de bom nível, né? É um cara que tem um bom passe, costuma falhar pouco, né? É um cara que é muito jovem, né? Ainda tem muita estrada para percorrer, mas apesar desse pouco tempo que ele tem de profissional, ele já mostrou que é um zagueiro bem confiável, né? E que tem muito a evoluir, principalmente no futuro. Acredito que para o próximo ciclo esses dois zagueiros vão estar brigando aí por vaga nessa seleção aí, né? Bom, saindo do zagueiro, vamos passar para a lateral esquerda, né? A lateral também foi um pouco contestada, né? Concordo que Alex Telles e Alexandre não vêm demonstrando um futebol brilhante.
Mas o Alexandre é muito regular, né? O Alex Telles acabou sendo convocado, né, pelo Tite. Acho que mais pela questão do Tite já ter visto jogar, meio que a bola de segurança, vamos dizer assim, né? O Tite meio que apostou numa bola de segurança e levou o Alex Telles. Eu, se fosse convocar a seleção, né, acredito também que se não tivesse machucado, né, e tivesse em plenas condições físicas, o lateral titular para mim seria o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, né? Lateral extremamente habilidoso, inteligente, ocupa bem os espaços, né? Acredito, se machucou numa dividida extremamente boba, é um lance, pô, sei lá, não sei nem como descrever o lance, cara. Foi muito bizonho até. O lance que tirou ele da Copa, carrinho no meio do campo, uma jogada totalmente despretensiosa, a bola no campo de defesa. O atacante Carlos Eduardo do Red Bull Bragantino deu um carrinho nele e acabou tirando a Arana da Copa. Eu acho que se ele tivesse em plenas condições, o Alex Telles não teria sido convocado. E assim, um cara que pra mim faltou o Tite observar ele um pouco mais foi o Caio Henrique, lateral esquerdo, jogou no Grêmio, jogou no Fluminense, né? E atualmente atua é perfeito. Atualmente ele joga no Mônaco da França, né? Havia-se até a possibilidade, ventilar essa possibilidade dele ser convocado para jogar a Copa do Mundo pela seleção da Espanha, só que não aconteceu. Assim como o Gabriel é um jogador extremamente jovem, né? Tenho certeza que para o próximo ciclo, né, se ele não optar por defender a seleção espanhola, ele será aproveitado. Acredito que tem muitos frutos a dar à seleção brasileira, né, e que futuramente, um futuro não tão distante, ele e Guilherme Arana vão tomar conta dessa posição ali pelo lado esquerdo da seleção brasileira. A menção honrosa fica por conta do Renan Lodge, né? Renan Lodge, que se transferiu há pouco tempo para o Nottingham Forest, está jogando a Premier League, né? Lá ele está atuando até um pouco mais avançado, ele joga quase como um ponta pela esquerda. O Renan Lodge nunca mais foi convocado e jogou pela seleção brasileira desde aquela falha na final da Copa América no Maracanã. Ele falha no gol do Di Maria, né? O Brasil perde para a Argentina dentro do Maracanã 1-0. E depois disso o Renan Lodge acho que até chegou a ser convocado. Eu acho que foi, mas não chegou a jogar. Ele não entrou em campo e acabou ficando de fora também da lista final do Tite, né? Embora muitas pessoas assim, não gostem muito do Renan Lodge, eu acho que ele é um cara extremamente promissor e que futuramente vale uma aposta nele também. Bom, saindo de lateral esquerdo, vamos passar para volante, né? Tanto o primeiro quanto o segundo ali, os caras que ocupam mais de uma função no meio de campo da seleção brasileira poderiam ocupar, né? Vou falar então do Arthur, né? Volante do Liverpool, né? Se machucou. O Tite gosta muito do Arthur, apesar de ele vir muito em baixa, né? Esse período que ele saiu do Barcelona, foi para a Juventus e tal, ele vive um período muito complicado. Saiu agora da Juventus e foi para o Liverpool. Mal chegou lá, já foi criticado pela torcida, pelo treinador. Estava treinando com o time B, estava melhorando a parte física, ele teve uma lesão grave, né? Que acabou tirando ele de um possível radar para a Copa de repente. E a outra menção para volante é o Douglas Luiz, né? Volante do Aston Villa. Vem jogando muita bola, só que para a posição dele é complicado, ele concorre com Casemiro e Fabinho, né? E ele se encaixa também no mesmo caso dos outros que eu comentei anteriormente. É um cara mais jovem, não tanto quanto os outros, né? Mas é um cara jovem, né? Acredito também que pro próximo ciclo, né, ele comece a ser mais aproveitado, mais observado e eu acho que futuramente ele tem tudo para conseguir buscar uma vaguinha também dentro da seleção. Bom, saindo dos volantes, vamos passar para os caras que jogam um pouco mais avançados, né? Eu acho que nesse caso, eu acho que não é surpresa para ninguém os caras que eu vou citar, né? Felipe Coutinho,
e Roberto Firmino, né? Firmino eu estou comentando ele como meia, né? Porque eu acho que ele funciona melhor como meio campo do que como atacante, né? Felipe Coutinho se machucou, né? Um dia antes de sair a lista final para a Copa, né? Apesar de não viver um bom momento, ele é um cara de confiança do Tite. Acho que se ele não tivesse se machucado, o Tite acabaria levando o Felipe Coutinho, né? Porque ele gosta muito do Felipe, é um cara que faz parte ali aquele esquadrão ali que o Tite confia, os caras de confiança dele, que ele gosta de sempre ter no grupo, né? E acabou se machucando, né? Ele se machucou no domingo, a lista final saiu na segunda e acabou ficando fora da Copa. E eu tenho quase certeza que por conta dessa lesão, se ele tivesse inteiro, mesmo não tão bem quanto ele estava no Aston Villa, ele acabaria sendo convocado. E o Firmino, cara, o Firmino é complicado, né? Porque o Firmino ele participou, ele foi convocado 15 vezes nesse último ciclo. De todos os caras que eu citei, né, ele foi quem teve mais convocações, foi o que teve mais oportunidades e na lista final acabou ficando de fora. Num momento que, sinceramente, eu julgo que seria o mais injusto com ele, né? Porque, embora o Liverpool não esteja bem, ele tem sido o principal jogador do Liverpool, né? As vitórias que o Liverpool tem conseguido tem sido através muitas das vezes a vitória sai dos pés do Firmino. Então assim, ele tem sido o principal jogador do Liverpool na temporada. E essa não convocação, né, meio que deve ter dado uma frustrada nele. E eu acho que, apesar de ter todas essas convocações aí também, né, o que acho que acabou pesando pro Tite foi isso. O fato dele não ter aproveitado as oportunidades, ele acabou ficando de fora. Vamos passar agora para os atacantes. Os atacantes, meu Deus. Os atacantes também deram pano para manga, né? Muitas pessoas questionando a convocação do Gabriel Martinelli. Por que Martinelli? Por que não Gabriel Barbosa e tal? O Gabriel vai ser o meu primeiro citado, né? O Gabriel, acho que dispensa comentários, né? E como ele mesmo tatuou no peito, é um cara predestinado, é um cara extremamente decisivo, né? Às vezes ele pode não estar bem e tal, o jogo tá meio embaçado, então às vezes num gesto, numa atitude dele dentro de campo, ele consegue transformar o ambiente. Haja vista a final da Copa do Brasil, as cobranças de pênalti, citado pelo próprio Yuri Alberto esses dias no Podpah, né? Podcast Podpah. Ele falando que o clima era de muita apreensão no Maracanã. E aí o Gabriel vai, bate o pênalti dele, comemora, vibra daquele jeito. E o Maracanã vem abaixo. E aí o Matheus Vital, né, que viria a bater logo um dos pênaltis subsequentes, acabou sentindo o peso daquela pressão que a torcida do Flamengo passou a fazer a partir desse momento. E acabou perdendo o pênalti, né, que resultou no final das contas na conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo. E na final da Libertadores ele cravou, né? 1-0 o Flamengo, o gol dele, né? Depois de Zico, é o jogador com mais gols em final de Libertadores com a camisa do Flamengo, né? 4 gols para cada, empatados, né? Vamos dizer assim, com o Zico. 4 gols. E acho que é difícil, cara, você chegar e barrar um cara que tem tido essa importância e que nos últimos 4 anos, esse último ciclo de Copa inteiro, foi o atacante, né, de todos os atacantes convocados pelo Tite, foi o atacante que mais marcou gols, né, durante esse período. Então assim, acho bem complicado deixar ele de fora, mas o Tite o fez, né. E muita gente questionando a convocação do Martinelli. Sinceramente, eu acho que a convocação do Martinelli não é nem tão questionável. Eu acho que se fosse para deixar um atacante de fora para levar o Gabriel, eu deixaria o Antony, né? Porque é o que não vive um bom momento. Acabou de se transferir também, tem um período de adaptação e tal, mas não vive um bom momento.
Assim como todo o time que ele joga, o Manchester United, também não vive um bom momento. Então acho que de todos, né, ele acabaria sobrando, porque o momento que ele vive não é bom, né? Tem tido altos e baixos dentro da temporada e não tem conseguido performar bem, né? E acho que no final das contas isso acabaria pesando para não levar ele nessa Copa. O Antony entraria nessa categoria de jogadores que eu comentei anteriormente, de muitos jovens que tem um futuro promissor pela frente, né? Um futuro gigante, e tem tudo para ser um dos grandes no futebol mundial. Só que se fosse para escolher um para sair, para entrar o Gabriel, seria ele e não o Martinelli. Até porque também o Martinelli tem sido um dos principais jogadores do time do Arsenal, né? Atual líder da Premier League, né? Um time recheado de jovens, né? Ele e o Saka, né? Jogador inglês, tem feito muita diferença, né? Assim como o Gabriel Jesus também, só que ele tem ajudado mais o Arsenal, principalmente com gols, né? E muitas assistências. Então, assim, é um cara que ocupa várias funções, principalmente no meio de campo, né? Ele joga de meia esquerda, ele joga centralizado, ele joga de ponta direita, ele joga de falso 9. Então, assim, é um cara muito versátil. O Antony só joga pelo lado direito, né? Ele joga de meia direita ou ponta direita. Então, assim, ele é menos versátil do que o Martinelli. E o Gabigol, cara, é um cara que vale a pena você ter ele no seu banco. Porque com uma atitude, como eu disse, ele incendeia o jogo, ele faz alguma parada diferente, ele pifa algum jogador e coloca o cara na cara do gol, né? Ele corre, ele se esforça, enfim. Né? Eu também sou meio suspeito para falar do Gabigol, que eu gosto muito dele. Óbvio, né? Como todo bom torcedor do Flamengo, de vez em quando ele me irrita, mas é impossível não gostar do Gabigol, sinceramente. Se você é rubro-negro e você não gosta do Gabigol, no mínimo você é maluco, desculpa. Brincadeira. Mas eu acho que ele seria convocado no lugar do Antony, né? E outro cara que vale a pena ser citado é o Pedro Raul, né? O Pedro Raul conseguiu fazer um bom campeonato brasileiro, apresentando ótimos números, jogando no modesto time do Goiás, né? Ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Tá aí em vias de fechar contrato com o Vasco para ser o novo reforço do Vascão para a próxima temporada, né? E assim, é um cara que acho que também valeria a pena ser testado, pelo menos na seleção, ou quem sabe futuramente receber uma oportunidade, né? Tendo em visto que é uma posição até meio escassa, né? As características dele são muito parecidas com a do Pedro, por exemplo, e esse tipo de jogador ele está escasso no mercado. Então valeria a pena, sim, mais para frente, o teste, né, com o Pedro Raul, para quem sabe ocupar uma vaga nessa seleção aí, né? E assim, tem outros jogadores, mas se eu for ficar citando, por exemplo, o vídeo já está com 23 minutos. Tem muitos outros jogadores que vêm à mente, né? Só que se eu começar a citar eles aqui, o vídeo vai passar de 2 horas facilmente, né? Então, se você que está assistindo, se você conseguiu lembrar jogador assim, sei lá, que eu não citei aqui, um jogador que você acha que está num momento melhor do que alguém que está na seleção, deixa a sua opinião aí nos comentários, claro, sempre com muito respeito, né? Se você quiser montar sua própria seleção também, fique à vontade, né? A gente vai estar lendo tudo, vamos estar trocando essa ideia nos comentários aí, né? Agradecer a você pela audiência, pedir a você também, que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, dê essa moral, a gente agradece. Ativa o sininho da notificação, porque outros vídeos como esse vão continuar saindo aqui no canal durante esse período de Copa. A gente vai também ter nossa Central da Copa, né? Sempre trazendo um resumo do que aconteceu ao longo do dia. Então fica sempre ligado aqui no canal. Não perde um vídeo sequer. Deixa o seu like, ajuda compartilhando nosso conteúdo. Recomenda para o seu amigo, para o seu primo, seu vizinho, seu pai, seu avô, enfim, todas aquelas pessoas que você sabe que gostam de futebol e que você acha que pode gostar do nosso conteúdo, manda para eles também, dá essa força para nós, tá certo? Desde já, agradeço a audiência, obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima.
Tamo junto. Rumo ao Hexa. Vamos nessa.